Esse paciente, antes de proceder com a trombólise, ele deve ser aplicado, deve receber a escala do NIH, né? Então, NIH-SS de Stroke Scale. Essa é uma escala de AVC amplamente utilizada, né? Tem todo o serviço que faz trombólise, ele faz a escala de NIH, e o mais legal dela é que ela é simples, rápida de aplicação, reprodutível, e ela é para a equipe multiprofissional. Então, ela não é só para o neurologista. O ideal é que todo mundo que dá plantão em sala de emergência tivesse algum tipo de treinamento. E se eu puder sugerir para vocês, está aqui no cantinho aqui do nosso slide, vocês pesquisarem no site da Universidade do Porto, ele tem disponível de forma gratuita e online um treinamento nessa escala. Inclusive, você ganha um certificado. Foge ao objetivo da aula, que a gente treinar ela como um todo, mas eu vou apresentar para vocês quais são os principais pontos que ela avalia. Nada mais é do que um exame neurológico sistematizado e bem objetivo. Então, você vai ver nível de consciência, você vai perguntar algumas questões do paciente, né, para ver se ele está orientado, e vai pedir que ele obedeça comandos simples, como fechar os olhos e levantar as mãos. Depois você vai examinar o movimento dos olhos, para ver se ele tem um desvio do olhar, que nem uma cerebral média. Você vai ver campos visuais, para ver se ele tem uma manopsia, e vai pesquisar a simetria da mímica facial, para ver se ele tem algum tipo de paralisia facial. Agora nós vamos examinar os membros, a força dos membros superiores, a força dos membros inferiores, vai ver se ele tem coordenação através da manobra índice-nariz e vai testar o tato, testando a sensibilidade dele de um lado comparando com o outro. Por último, vamos examinar a linguagem, ver se ele tem a disartria e ver se ele tem a heminegligência, aquele paciente que tem um déficit de atenção apenas para um lado do mundo. Então, na linguagem, a gente vai pedir que ele nomeie alguns objetos, e essas figurinhas tem no PDF da escala, né? O neurologista anda com isso no celular, no tablet, na pasta, quando está no plantão. Você vai pedir que ele descreva o que está acontecendo nessa figura, para ver se ele tem, então, sinais de afasia, ou mesmo se ele tem uma heminegligência, né? Ele só descreve um lado da figura. E você vai pedir a leitura, né? Pedir que ele leia algumas frases, e vai testar também a disartria, pedindo que ele repita essas palavras. Então, o paciente que está disártico, ele vai ter uma dificuldade da articulação. Agora que eu falei um pouquinho do NIH, então nosso paciente já está examinado, já está estabilizado, ele tem a neuroimagem, ele recebeu a escala do NIH. Essa é a hora de tomar uma conduta. E aqui eu queria fazer uma ressalva. Então, a conduta ela vai ser proteger o paciente, tá, gente? E claro que, sempre que possível, proceder com a reperfusão desse vaso ocluído se for um AVC do tipo isquêmico. Nem todo pronto-socorro tem estrutura, tem material, tem trombolítico para fazer esse tratamento. Então, nesse caso, esse paciente deve ser direcionado o quanto antes para uma unidade especializada que disponha desse tratamento. E na rede SUS, o ideal é que toda cidade, todo o sistema de saúde tenha. Então, por exemplo, a UPA tem acesso a um hospital de maior complexidade, onde você vai ter um neurologista de plantão, onde você vai ter a neuroimagem, né? Então, isso deve ser extremamente ágil. Esse paciente tem total prioridade. O foco da conduta nossa vai ser, então, no paciente de AVCI. Por quê? Vamos lembrar do comecinho da aula. Nós dispomos de tratamento para o AVCI. Um tratamento que pode mudar a vida dessa pessoa, que pode protegê-la de uma sequela neurológica grave e incapacitante. Então, os guidelines são de 2018, né, da American Heart, e aqui eu trago as principais informações. A primeira delas é checar se esse paciente não tem nenhuma contraindicação para receber essa trombólise, né? Então, no paciente que tem idade menor que 18 anos, ele foi visto bem há mais de 4 horas e meia. Ele está com a disglicemia grave. Ele tem TCE ou neurocirurgia recente, né, há menos de 3 meses. Ele tem qualquer tipo de tumor ou lesão do trato gastrointestinal, está com sangramento digestivo recente, há 21 dias. Ou ele, ao longo da vida, já teve hemorragia ou neoplasia intracraniana. Esse é um paciente que é mais seguro a gente não trombolizar ou discutir muito de perto com o especialista. Outra situação que nós não vamos trombolizar, vamos evitar, discutir, é o paciente que já usa varfarina, aí você faz o INR ali, e ele está de 1,7 ou mais, pode não ser seguro. O paciente que usa os novos anticoagulantes orais, lembrar que a dabigatrana, em alguns centros, ela vai ter a medicação para reverter os efeitos dela, tá? Mas os outros, nós não dispomos ainda da medicação. Paciente que tem uma plaquetopenia conhecida, veja, não é assim, eu estou em dúvida se ele tem plaquetopenia. Se ele já entra, ele já tem esse histórico, né, por uma doença hematológica ou por qualquer outra condição, ele já tem uma plaquetopenia menor que 100 mil. Trauma ou cirurgias de grande porte a 14 dias, eu vou ter um asterisco, porque isso é discutível, tá? A gente vai botar na balança, em alguns casos a gente vai tentar sim trombolizar.
Ou no paciente, cuidado, hein? AVC aí no contexto de dissecção, né? Então lembrar da clínica de dissecção. Vejam as aulas de cardio, mas é o paciente que tem a dor torácica, com irradiação para dorso, para membros inferiores, paciente que tem assimetria de pulsos, né? Você palpou, está com pulsos assimétricos. Então, muito cuidado. Esse é um paciente que a gente vai examinar de perto, vai ver o cardio antes, para ver se não pode ser uma dissecção. Mas eles vão ser a minoria. Tem situações onde a gente vai discutir caso a caso. Então, por exemplo, alguns livros, algumas tabelas, eles colocam que um NIH muito baixo, né, de 5 ou menos, você poderia não trombolizar esse paciente. Isso é errado, hein, gente? Se for um NIH de 2, mas porque o paciente está com a hemianopsia ou por uma afasia, esse é um paciente que tem um déficit neurológico muito sério, né? Imagina a pessoa ficar com essa incapacidade, uma perda visual, uma perda de linguagem. Então, nós vamos trombolizar sim, independente do valor. O paciente que vem melhorando o NIH na tua cara ali, durante o plantão, né? Então ele entrou com o NIH alto e agora ele baixou um pouquinho o NIH. Eu devo sim considerar a trombólise, tá? Porque, como eu falei, pode ser que ele esteja melhorando a perfusão da área da penumbra, de forma sozinho ali, né? Por regulação da circulação cerebral, mas está sobrando uma afasia para ele, está sobrando uma hemenopsia, está sobrando um déficit motor significativo. Então, é mais seguro considerar a trombólise. Outra situação que não é rara é o paciente que, na mesma situação, está fazendo o AVC e o infarto agudo do miocárdio, né? Às vezes ele está com a cardiopatia em andamento, ali, uma miocardiopatia isquêmica. Ele fecha uma coronária, faz uma fibrilação atrial e lança um coágulo para o território do cérebro. Então, nesse paciente, a conduta é de que devemos iniciar a trombólise para o AVC, claro, desde que a gente tenha feito todo aquele passo a passo, e já envolver a equipe da cardio para considerar levar esse paciente para a hemodinâmica, para fazer o cateterismo e a angioplastia. E se eu estou em dúvida, gente, será que isso é um AVC ou aquele stroke mimics, né? Aquelas outras situações lá que eu falei que lembram o AVC? Você fez todo esse passo a passo e não está claro, é mais seguro trombolizar o paciente, porque a chance de sangramento ou de complicação é mínima, gente. Então vamos dar um exemplo extremo aqui. Mesmo que fosse psicogênico, a gente poderia ainda assim trombolizar esse paciente com segurança e não correr o risco, porque vai que aquilo era realmente um AVC, você protegeu esse paciente de ficar com a sequela permanente. Por último, no paciente coagulopata, você vai discutir caso a caso, vai fazer um coagulograma rápido, vai consultar, se necessário, o hematologista do paciente. Então, essa é uma pergunta importante. Se eu fosse fazer uma prova, eu colocaria essa pergunta, que é o seguinte, né? Qual o exame complementar necessário, aquele que eu não posso deixar de fazer antes de levar o meu paciente para a trombólise? A resposta correta, apenas a glicemia capilar. Então, você estabilizou esse paciente e colheu os exames de sangue básicos, esses exames vão rodar, eles vão ficar em andamento, pode levar meia hora, 1 hora para sair o resultado, e nesse período você já vai estar trombolizando o paciente, o teu centro já vai ter procedido com a trombólise, porque não importa muito o resultado deles, o mais seguro é salvar aquele território que está em penumbra.